Então, gente, nessa aula de hoje a gente vai discutir inicialmente sobre o conceito de estabilidade exponencial e como que a gente pode, por meio de LMIs, verificar, né, uma taxa ali de decaimento, de convergência para a trajetória do sistema para o ponto de equilíbrio, certo? Tanto para sistemas em tempo contínuo quanto para sistemas em tempo discreto. E aí, em seguida, ao invés de analisar apenas a taxa de convergência, né, a gente vai analisar de forma geral como é que a gente pode caracterizar, né, a partir de desigualdades matriciais lineares também, como é que a gente pode verificar se os autovalores da matriz A, de uma matriz qualquer que a gente tenha, estão contidos em uma região desejada do plano complexo, ok? E aí, porque, como a gente sabe, a posição ali dos autovalores da matriz A do sistema está relacionada com os polos do sistema e a localização dos polos do sistema no plano complexo correspondem a uma dinâmica, que, né, aquelas formas de dinâmica que a gente está acostumado do sistema, ok? Então vamos lá, começando aqui pela estabilidade exponencial. Como a gente discutiu, né, lá brevemente na aula de definições de estabilidade de Lyapunov, a estabilidade exponencial ela é um pouquinho mais forte do que a estabilidade assintótica. Por quê? Porque além de ser assintoticamente estável, né, além dos estados terem que convergir para o ponto de equilíbrio, eles têm que convergir para o ponto de equilíbrio pelo menos exponencialmente rápido, certo? Significa que a gente tem que ter ali uma exponencial majorando o quão rápido os estados convergem para o ponto de equilíbrio, ok? Como a gente vai ver aqui nessa aula, se a gente ainda pode fazer uso dos teoremas de estabilidade de Lyapunov, que a gente viu, tanto tempo contínuo quanto tempo discreto, se a gente fizer uso de algumas pequenas modificações. Aqui no caso contínuo, a ferramenta principal que a gente vai ter que usar extra vai ser o lema de Gromov-Bellman. Considerando aqui, né, no caso contínuo, vamos lembrar lá, o que a gente precisava considerar para o teorema de Lyapunov, de estabilidade de Lyapunov. A gente precisava de considerar que a função, né, v de x, que é a função de Lyapunov, ela tinha que ser definida positiva, e a derivada temporal dela, né, para ser assintoticamente estável, tinha que ser definida negativa. Aqui, no caso da estabilidade exponencial, a gente vai pedir um pouquinho mais forte do que isso. A gente continua precisando que a função de Lyapunov seja definida positiva, mas para a derivada temporal da função, a gente vai exigir que ela seja menor ou igual que menos beta vezes a própria função, com beta ali um escalar positivo. Ok? Por quê? Porque usando o lema de Gromov-Bellman, a gente tem aqui uma desigualdade diferencial, certo? Esse lema ele fala para a gente que se a gente tem uma desigualdade diferencial linear, a desigualdade, né, da função vai respeitar ali a solução da equação diferencial. Como aqui a gente tem, né, o sistema linear, é só resolver ele. Então a gente vai ter aqui, ó, que o comportamento, né, ao longo do tempo da função de Lyapunov, se isso aqui for verdade, se 2 for verdade, o comportamento da função de Lyapunov ao longo do tempo vai decair para zero, né, exponencialmente rápido, com ali beta a taxa de decaimento da função de Lyapunov, ok? Entretanto, quando a gente quer encontrar um limitante, né, para essa taxa de decaimento de convergência dos estados do sistema, ao invés de ser da função de Lyapunov, a gente tem que levar em consideração a forma da função de Lyapunov que a gente está considerando. Por exemplo, aqui vamos considerar a função mais comum que a gente vai ter aqui ao longo do curso, que é uma função quadrática, e que a gente vai poder generalizar depois para outros tipos de função, mas que vão ter essa cara também. Então a função quadrática é essa, x transpôs px, né, definida positiva, que é a mesma coisa que a gente fala que a matriz P tem que ser definida positiva. Ok? Então, essa segunda condição que a gente vai exigir vai ser um pouquinho diferente nesse caso. Ela vai ser o quê? A gente vai exigir que v ponto de x seja menor ou igual que menos 2 alfa v de x. Por quê? Usando o lema de Gromov-Bellman ali, a gente só trocou beta por 2 alfa, a gente vai ter que v de t vai ser menor ou igual que e a menos 2 alfa t v de 0. Ok? Então a gente tem essa relação aqui a partir dessa condição 2. Ok? Então, usando aqui uma propriedade das matrizes definidas positivas, certo? Que é toda matriz definida positiva, ela está ali limitada pelo alto valor inferior dela, certo? E pelo alto valor superior dela, a gente tem que a função de Lyapunov vai estar limitada por duas formas quadráticas mais simples, né? Então aqui,
lambda mínimo vezes x transposto x, que é nada menos que a norma do vetor x ao quadrado, vai ser menor ou igual que x transposto px, que é menor ou igual que lambda máximo vezes a norma do estado ao quadrado. Aplicando essa relação, então, que a gente tem aqui dos autovalores nessa condição, que a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui, né? Aplicando aqui mínimo do lado esquerdo e máximo do lado direito, que lambda mínimo vezes a norma do estado no instante t ao quadrado vai ser menor ou igual que E a menos 2 alfa t lambda máximo vezes a norma do estado no instante inicial ao quadrado. Se a gente tirar a raiz aqui dos dois lados, a gente vai chegar em a norma do estado, né, no instante t, vai ser menor ou igual que E a menos alfa t, raiz de lambda máximo dividido por lambda mínimo, vezes a norma do estado inicial. Ok? Então a gente vê aqui, ó, que a taxa de decaimento para a norma do estado vai ser alfa, certo? Então quando a gente quer uma taxa de decaimento ali para nossa função, certo? Para os nossos estados, quer dizer, então quando a gente usar uma função Lyapunov quadrática, para a gente impor uma taxa de decaimento para os estados, a gente precisa de colocar 2 alfa, certo? Não alfa, mas 2 alfa. Beleza? Ok, então essa é a nossa, né, condição de análise aqui mais de uma forma bem matemática, mas como é que a gente pode escrever uma LMI para esse caso, então, para testar ali se a gente tem um sistema assintoticamente estável? Olha, então a gente vai simplesmente escrever as condições que a gente precisa para atender. V de x tem que ser definido positivo e V ponto de x tem que ser menor ou igual que menos 2 alfa vezes V de x. Ok? Então, juntando essas duas aqui, que a gente tem lá que V de x é x transposto px, considerando o sistema linear invariante no tempo, a gente tem que x ponto é ax, de forma que a gente vai ter, para a primeira condição, se for 1, se for 2, para a primeira condição a gente simplesmente vai ter que p tem que ser definido positivo, para a segunda condição a gente vai ter lá x ponto transposto px, mais x transposto p, x ponto tem que ser menor ou igual que menos 2 alfa x transposto px. Substituindo os x pontos e jogando esse cara para o lado esquerdo da equação, a gente vai ter x transposto a transposto p mais pa mais 2 alfa p x tem que ser menor ou igual a zero. Então, como a gente tem aqui a forma quadrática, para chegar na LMI a gente pega, né, as matrizes que estão ali compondo a forma quadrática. Lembra que elas têm que ser simétricas, igual está aqui. Então a gente vai ter, para a nossa segunda LMI aqui, a transposto P mais PA mais 2 alfa P menor ou igual que zero. Ok? Então lembrando lá, a gente vai chegar nessa condição aqui, certo? A diferença lá para a estabilidade que a gente tinha assintótica é que a gente não tinha, né, esse termo que a gente incluiu aqui para testar a estabilidade exponencial do sistema. E aí a gente pode, né, passar um alfa ali para verificar se ele é mais rápido do que aquela taxa de convergência ou não. Uma coisa muito comum é a gente, né, escrever um programa que vai fazer ali uma bissecção procurando qual que é o menor alfa, né, em termos de qual que é o maior alfa, qual que é a maior taxa de decaimento, né, do sistema que ele vai atender, certo? Não o menor, aqui o maior mesmo. Ok? Então, quão rápido o sistema está caindo ali. A gente quer o menor limitante superior ali para ele. Ok? Certo. Então aqui a gente pode também ver para os sistemas discretos. A mesma coisa que a gente fez para o sistema contínuo. Aqui no sistema discreto não precisa de nada novo, como o lema de Gromb-Bellman, não. Então, o que a gente tinha lá no discreto? Né? A gente precisava que V de x de k fosse definido positivo e ΔV fosse definido negativo para a gente chegar na estabilidade assintótica. Okay? Então, assim como no caso contínuo, aqui a gente vai precisar um pouco mais forte do que só as condições para estabilidade assintótica para garantir estabilidade exponencial. Então, a gente continua precisando que
a função de Lyapunov seja definida positiva. E a nossa segunda condição, né, é mais fácil ver ela aqui, na verdade, com essa cara aqui do lado direito. Ela está impondo o que no final das contas, né? Ela está impondo que o próximo valor da função de Lyapunov tem que decair em relação ao valor atual da função de Lyapunov, certo? Que é esse beta aqui, que é como se a gente tivesse uma relação ali de uma progressão geométrica, certo? Com o valor ali da progressão com módulo menor do que 1. Ok? Então esse beta aqui vai servir como uma taxa de decaimento, certo? Então se a gente utilizar aqui, se a gente resolver de forma recursiva aqui, né? Se a gente substituir lá para V de 1 vai ser então menor ou igual que beta V de 0. V de 2 vai ser menor ou igual que beta V de 1, mas que aí vai ficar beta ao quadrado V de 0. Então, de forma que ali por, né, fazendo todas as iterações, a gente vai chegar em V de x de k tem que ser menor ou igual que beta elevado a k V de 0. Ok? E aí, contanto que o beta seja, né, tenha módulo menor do que 1, isso aqui vai implicar num decaimento exponencial. Então a gente vai ter uma convergência exponencial da função de Lyapunov. Ok? Beleza. Esse aqui era o 2, né? Então, da mesma forma que a gente discutiu lá para o sistema contínuo, para a gente encontrar, né, essa taxa de decaimento para o sistema discreto, para os estados mesmo, ao invés de ser para a função de Lyapunov, porque aqui o beta está funcionando como taxa de decaimento da função de Lyapunov. Para a gente achar a taxa de decaimento para os estados do sistema, a gente vai precisar de levar em consideração a forma da função de Lyapunov. Se a gente considerar que v de x de k é quadrática, igual a gente considerou lá no caso contínuo, então x de k transposto p x de k maior do que zero, né? Então vai implicar em p definindo positiva. A gente vai exigir, na verdade, que agora, que o decaimento seja dado aqui por uma coisa ao quadrado. Nós vamos chamar aqui de sigma ao quadrado v de x de k. Por quê? A gente vai usar a mesma relação que a gente tinha lá, né? Dos autovalores, né? Da matriz P. Aplicando esse cara aqui em cima. Aqui embaixo, na verdade, né? A gente tem essa relação aqui, primeiro, para a função de Lyapunov, né? O decaimento dela vai ser sigma elevado a 2k v de 0. Ok? Então, se a gente, de novo, substituir aqui, né, nesse termo aqui, usando aquela relação dos autovalores que a gente acabou de ver, a gente vai ter lá lambda mínimo, norma de x de k ao quadrado, vai ser menor ou igual que sigma elevado a 2k, lambda máximo, norma de x de 0 ao quadrado. Tirando a raiz de novo dos dois lados, a gente vai ter que a norma de x de k vai ser menor ou igual que sigma raiz de lambda máximo sobre lambda mínimo, norma de x de 0. Ok? Então, de novo, lá, tem que levar em consideração como é que é a forma da nossa função de Lyapunov. Aqui no caso, se a gente usar, né, uma função quadrática, lá no caso contínuo a gente ia multiplicar por 2, aqui no caso discreto, a gente tem que considerar ao quadrado para ser aquela taxa de decaimento mesmo que a gente vai encontrar. Ok? Certo. Ó, estava aqui já, esse termo que eu escrevi já estava escrito aqui. Desculpa. Beleza. Então, como é que a gente pode chegar também em desigualdades matriciais lineares para fazer essa análise de sistemas discretos? Então, de novo, vamos fazer lá usando as condições de análise que a gente tem, né? Se a gente tem lá que a gente precisa que v de x de k seja maior do que zero e v de x de k mais 1 tem que ser menor do que sigma ao quadrado
V de x de k. Ok? Aqui, 1 e 2. Se a gente considerar lá de novo que a função de e por 9 é a quadrática, né? X de k transposto P x de k, 1 vai exigir, né, que P seja definido positivo, nossa primeira restrição. Considerando a dinâmica do sistema lá, né, x de k mais 1 é a x de k. Para se a gente substituir, né, ali na relação que a gente tem do avanço da função de por 9, a gente vai ter x de k mais 1 transposto P x de k mais 1 menos sigma ao quadrado x de k transposto P x de k menor do que zero. Então a gente vai substituir, a gente vai ter x de k transposto A transposto PA menos sigma ao quadrado P x de k menor do que zero. Então a nossa segunda, né, condição, que precisa ser ali para a nossa LMI, a gente vai pegar aqui, né, que está dentro da forma quadrática, a gente vai ter A transposto PA menos sigma ao quadrado P, tem que ser definido negativo. Ok? Então a gente tem ali as nossas duas condições que precisam ser atendidas por uma matriz P para provar a estabilidade exponencial ali de um sistema discreto. Ok? Certo, a gente vê que é quase igual ao que a gente tinha lá para a estabilidade do sistema discreto original, só que aqui tem um sigma, né? Se a gente colocar ele igual a 1, volta no que a gente tinha anteriormente. Beleza? Ok. Então, essas duas condições que a gente tem, né, no final das contas, considerando uma matriz A lá, olha só, a primeira condição que a gente tinha, né, que é lá, P definido positivo, e A transposto P mais PA menos 2 alfa P menor do que zero, isso significa que a gente vai ter uma taxa de decaimento lá, né, que é dada por alfa, certo? Se a gente lembrar lá isso em teoria de sistemas lineares, isso implica que se a gente pegar os altos valores da nossa matriz A, né, no plano complexo, né, que é real e imaginário, a gente vai ter aqui, né, um cara que está aqui nesse menos alfa, e aí a gente vai estar nessa região de cá, né? A gente vai estar nesse semiplano esquerdo aqui. Então, esse conjunto de equações, de desigualdades, na verdade, né? Esse conjunto de LMIs, representam uma busca ali, né? Por P que garante que os altos valores da nossa matriz A estão nesse semiplano esquerdo aqui, a partir desse valor de parte real igual a menos alfa. Ok? Da mesma forma, né, no caso discreto, aquelas condições que a gente viu, que é P maior do que zero e A transposto PA menos sigma ao quadrado P menor do que zero, no plano complexo, né, se a gente lembrar lá de novo, lembrando lá de controle digital, ou teoria de sistemas lineares, isso significa que a gente vai ter lá um círculo de raio sigma, né, esse círculo aqui tem raio sigma, menos J. Então, esse conjunto de LMIs representa a gente estar dentro desse círculo de raio sigma. Ok? Então, a gente vê que a estabilidade exponencial para os sistemas lineares invariantes no tempo, a gente pode ver essa, né, estabilidade exponencial como sendo a gente testar se os polos da matriz A estão alocados em uma certa região no plano ali, né, no plano complexo. Ok? Então, para a gente generalizar um pouco, a gente vai considerar aqui restrições, né, no plano que estão representando a nossa região, né? Então, a gente vai considerar regiões, né, que podem ser escritas como uma restrição quadrática no plano complexo, que vão ser restrições dessa forma aqui. A gente tem ali uma matriz ou um elemento, vezes, né, aqui, lambda asterisco. Asterisco é a mesma coisa que conjugado transposto. Beleza? A gente escreve como lambda asterisco. Então, esse cara vezes o conjugado transposto vezes ele, que vai dar a norma, né, do alto valor.
vezes aqui R12 conjugado com lambda, né? Vai dar uma questão quadrática aqui que a gente pode escrever nessa forma aqui de baixo também, né? Essas duas formas são a mesma coisa, ok? Então a gente vai ver que essa forma quadrática dá para representar vários tipos de região diferentes, que vão ser mais genéricos do que aqueles que a gente viu, mas cobrem aqueles que a gente viu também, ok? Então pensando ali em termos de uma região no semiplano esquerdo, né? Aqui a representação está diferente da nossa, né? Os polos estão aqui com xizinhos, aqui é a região que não pode estar, certo? Então, essa região ela vai estar representada ali por uma matriz R, né? Vamos chamar essa matriz aqui de R, com R1, R12, R12 conjugado transposto e R22, dessa forma aqui, né? Com 0, 1, 1 e menos 2 alfa. Só para a gente conferir que isso é verdade, se a gente pegar lá e reescrever na nossa condição, né? Que é essa aqui de trás, certo? Essa segunda aqui. Se a gente escreve nessa nossa condição e faz o produto para ver o que a gente tem, a gente vai chegar em esse cara aqui com esse, dando esse aqui, esse com esse, parecendo aqui esse menos 2 alfa sozinho. Então a gente chegou em lambda mais lambda conjugado, transposto, menos 2 alfa, ok? Aqui é lambda é alto valor mesmo, então alto valor mais o conjugado dele. Um alto valor mais o conjugado dele dá duas vezes a parte real daquele alto valor, com 2 alfa, certo? Então duas vezes a parte real tem que ser menor do que 2 alfa, a parte real do alto valor tem que ser menor do que alfa. Então a gente vê que uma região dessa forma aqui, que é essa que está aqui em cima, representa eu estar à esquerda de um semiplano ali, certo? Um semiplano esquerdo. Da mesma forma, se eu pegar e multiplicar aquela região lá por menos 1, a gente vai ter um semiplano direito, que é eu estar à direita de um certo valor de alfa, dado por esse aqui. Vendo lá de novo, se a gente pegar a região, né, definida dessa forma, se a gente pegar e fizer aqui, né, o produto aqui dessa forma quadrática, a gente vai chegar em menos lambda conjugado, mais 2 alfa. Então, subtrair um número complexo do conjugado dele, eu cheguei em menos duas vezes a parte real. Então, menos duas vezes a parte real tem que ser menor do que menos 2 alfa. Parte real tem que ser maior do que alfa. Então, vou ter um semiplano direito lá no plano complexo. Ok? Da mesma forma, a gente pode considerar estar no interior de um círculo, que aqui tem um centro e tem um raio, certo? Então, um círculo com centro e raio, a gente vai representar dessa forma aqui, né? O interior dele, por essa região, com 1 menos alfa conjugado, alfa conjugado alfa, menos r ao quadrado. Se a gente pegar e fizer a forma quadrática aqui, a gente vai ver que apareceu esse termo aqui, 1, que ele vai ficar com esse alto valor conjugado com ele mesmo, que está aqui, menos a conjugado lambda, lambda conjugado alfa conjugado alfa com r ao quadrado. Isso aqui, ó, esses quatro termos aqui, isso aqui é um produto notável, né? Que a gente pode escrever como esse aqui de baixo, certo? E esse r ao quadrado a gente joga para o lado de lá. Então, reescrevendo dessa forma, a gente chega na equação de um círculo com centro alfa, ok? E raio r ao quadrado no plano complexo. Então a gente vê que se a gente tiver uma região dessa forma aqui, a gente vai estar no interior de um círculo, ok? Da mesma forma, a gente pode considerar o exterior de um círculo, aqui considerando, né, só por exemplo, um círculo que está com centro na origem. Então a gente tem lá menos 1, menos ômega ao quadrado, 0 e 0. Pegando aqui o produto é mais fácil, né? Nem precisa fazer nada de produto notável, porque a gente vai chegar lá conjugado com o próprio alto valor, menos conjugado para o alto valor com menos ômega ao quadrado. Jogo o ômega ao quadrado para o lado de lá, multiplico com menos 1. Então a gente vai chegar em conjugado transposto conjugado, tem que ser maior que lambda ao quadrado, que é a mesma coisa, né, que a gente tem aqui. Norma de lambda tem que ser maior do que ômega. Certo? Que é eu estar para fora de um círculo de raio ômega com centro na origem. Beleza? Mas a gente pode ter regiões um pouco mais complexas também. Por exemplo, a gente pode ter um cone, que é aquele cone que a gente costuma usar lá em engenharia de controle para definir, né, uma região lá no mapa de polos e zeros que a gente não quer estar para garantir que vai obedecer um máximo overshoot, por exemplo. Ok? Então, esse tipo de cone a gente vai representar com essa matriz R aqui, né? Onde o R11 é 0,
o R22 é 0, o R12 é esse cara aqui, menos 1, 1 sobre beta, menos 1 sobre beta, menos 1. E esse aqui é o R12 conjugado transposto. Como ele é real, né, é só pegar o transposto dele. Ok? Então a gente vê aqui, se a gente pegar e fizer esse produto aqui, né, a gente vai chegar nessa relação aqui embaixo, onde ficou aqui, né, menos lambda mais lambda, conjugado, menos lambda mais lambda, e aqui fora da diagonal ficou lambda menos lambda. Ok? Então a gente sabe, né, lembrando lá que lambda mais o conjugado vai dar 2 vezes a parte real. Certo? E lambda menos o conjugado dá 2j vezes a parte imaginária de lambda, ok? De forma que, né, aqui, para ficar definido negativo, como aqui tem um elemento aqui negativo aqui e outro elemento negativo aqui, certo? A gente está considerando que está aqui no plano esquerdo, ok? O que vai acontecer? Tem um elemento negativo, tem outro elemento negativo. Para eu garantir que isso aqui é definido negativo, eu preciso que o determinante também seja diferente de zero, certo? Só isso, porque é 2 por 2. Então, testando essa condição do determinante, o que a gente vai ter? Vai ter esse vezes esse, menos esse vezes esse. Isso tem que ser, né, menor do que zero. Aqui no caso vai dar... Então a gente vai chegar nessa condição aqui embaixo, que é 1 sobre beta ao quadrado, 4 parte imaginária ao quadrado, tem que ser menor que 4 parte real ao quadrado, certo? Tirando a raiz aqui e cortando esse 4 com esse 4, né? Esses 4 parecem por causa desses dois aqui. A gente chega em módulo da parte imaginária tem que ser menor do que beta módulo da parte real, que implica em a gente estar dentro dessa região do cone aqui, ok? E aí, para a gente poder implementar nela, né, nas nossas limites, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, a gente precisa dessas matrizes, né, dessas 3 matrizes, R11, R12 e R22, que estão aqui definidas, definindo essa região. Então, como é que a gente usa essas regiões, né? Como é que a gente pode chegar no LMI para poder usar essas regiões? Então, a gente tem aqui um teorema que mostra para a gente como é que a gente pode fazer isso. Se a gente considerar uma região, né, quadrática dessa forma no plano convexo, definido dessa forma aqui, certo? Onde D, que é esse aqui, que é essa dimensão dessas identidades, é a dimensão dessas matrizes quadradas aqui, né? O número de linhas e o número de colunas dessas matrizes. Igual nos exemplos anteriores, aqui D é 1, né? Nesses 4 aqui, D é 1, D é 1, D é 1, D é 1. Mas nesse aqui do cone, D foi 2, certo? Todas as matrizes aqui dentro são 2 por 2. Beleza? Se a gente tem uma região dessa forma, os autovalores da matriz A, considerando que ela é n por n, vão pertencer a essa região se existir uma matriz P, né? Que seja ali hermitiana, que é a mesma coisa que ela ser simétrica. Se for complexo aqui, a gente vai considerar mais coisa real mesmo, então pode considerar que P é igual a P transposto, definido positiva, né? Da mesma dimensão que A, tal que essa LMI aqui embaixo seja atendida, certo? Então, tem duas condições, né, que a gente tem que testar, que é P definido positiva e essa condição aqui embaixo, que, reescrevendo de outra forma, né, tomando o produto ali, pode ser escrito dessa forma aqui embaixo, onde esse operador aqui, né, bolinha com xizinho, é o produto de Kronecker, ok? Que é aquele que a gente pega cada elemento da primeira matriz e multiplica pela segunda matriz inteira e monta ali uma matriz maior. O produto de Kronecker sempre aumenta a dimensão ali do que a gente tem, certo? A menos que o outro seja um escalar. Beleza? Então vamos testar aqui a prova de como é que a gente pode mostrar que esse teorema aqui é verdade, né? Como é que a gente pode mostrar que essas LMIs aqui, né, que é 1 com 2 dessa forma ou nessa forma aqui, garantem que os autovalores da matriz A vão estar dentro dessa região aqui. Beleza? Então, se a gente sair ali da condição que a gente tem, né, que é aquela ali, vamos escrever na forma mais tranquila, sem ter coisa demais, então vai ficar aqui.
R11 Kronecker com A transposto PA mais R12 Kronecker com A transposto P mais R12 transposto Kronecker com PA mais R22 Kronecker com P. A gente quer isso aqui menor do que zero, né? E P definido positivo também. Então a gente vai pegar esse termo todo aqui que a gente tem e a gente vai multiplicar a esquerda e a direita por identidade lá, né, do tamanho da matriz R, Kronecker com um autovetor da matriz A, certo? Que seja correspondente ao alto valor que a gente quer conferir. Ok? Então a esquerda por esse termo aqui e a direita por ele transposto. Transpor em relação ao produto de Kronecker, né? A propriedade aqui do produto de Kronecker, só lembrando aqui, para quem não sabe, se a gente tem A Kronecker B, o transposto disso é a mesma coisa que A transposto Kronecker B transposto. Outra propriedade que a gente tem é que A Kronecker B, que multiplica C Kronecker D, é a mesma coisa que AC Kronecker BD. Ok? Então, usando aqui essa segunda propriedade que a gente tem, esse termo que a gente sabe que é definido negativo, porque isso que está aqui dentro, né? A gente sabe que esse termo é menor do que zero, porque a gente sabe que isso aqui é diferente de zero, e isso que está aqui dentro é definido negativo, né? Por suposição ali que a gente está supondo do teorema. Então, fazendo esse produto aqui, ó, o que a gente vai ter? Identidade com R11 vai dar o próprio R11. A matriz A, lembra lá aquela relação que a gente tem, né? Da álgebra linear, dos autovetores, a gente tem que A vezes um autovetor é a mesma coisa que o alto valor vezes o autovetor. Ok? Então, V transposto vezes A transposto, aqui é o Kronecker, V transposto vezes A transposto vai dar lambda, né, que multiplica aqui lambda conjugado, porque é transposto, lambda conjugado, aqui tem que ser conjugado também, desculpa. Lambda conjugado que multiplica V conjugado P V sem conjugado aqui, no caso, vezes lambda, certo? Esse foi o primeiro termo, mais, aí lá para o segundo, né? A gente fez aqui a esquerda e a direita também. Para o segundo termo, a gente vai ter aqui de novo R12 Kronecker com V conjugado P V, que multiplica lambda conjugado mais R12 transposto Kronecker, que multiplica V conjugado transposto PV vezes lambda mais R22 Kronecker de V conjugado transposto PV. Ok? Isso aqui tem que ser lá negativo, certo? Mas algumas relações que a gente tem, ó. V transposto V é um escalar, certo? Escalar, escalar. E como P é definido positivo, a gente sabe que é um escalar positivo. Então, para isso aqui ser negativo, a gente vai sobrar com R11 com lambda conjugado transposto vezes lambda, certo? Lambda é um escalar também, porque é um alto valor. Então, lambda conjugado transposto é lambda conjugado. Então, isso aqui a gente vai ter, né, escrito assim, R11, que multiplica ali lambda conjugado transposto vezes lambda mais R12 com lambda. Opa. Lambda conjugado transposto R12 mais R12 transposto
lambda mais R22. Isso aqui tem que ser definido negativo. Que a gente pode escrever, né, como sendo lambda conjugado transposto vezes identidade D lá, identidade D, que multiplica R11, R12, R12 transposto, ou conjugado transposto, se não for real, R22, lambda e D. E aqui embaixo ID define negativo, que é a própria região. Então a gente acabou de provar que se a gente encontra uma matriz P que atende os dois requisitos, né, atende os dois LMIs, 1 e 2, onde 2 é o que está aqui dentro desse parênteses, obrigatoriamente os autovalores, né, da matriz A vão estar dentro dessa região, porque a gente mostrou aqui que essa condição vai ser aceita, certo? Então, essa é a ideia de como é que a gente pode provar aqui uma LMI, só para ir dando um gosto para vocês de como é que a gente vai fazendo ao longo do curso, certo? Lógico que para vários outros pontos também. Então, aí com essa prova a gente já sabe que a gente pode, né, usar esses dois conjuntos de LMI, né, com P definido positivo e esse segundo conjunto, ou escrito dessa forma aqui, né, mais comum a gente usar dessa segunda forma aqui, para testar se os autovalores da matriz A estão numa região desejada. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. E por hoje a gente fica por aqui.